Bom dia, o programa Amigos da Cidade no Ar, trazendo até você toda a nossa mensagem de amor, esperança e fé. E essa mensagem de amor, esperança e fé está baseada aqui, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Lembro-me que começamos a semana falando sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 15, dizendo sobre a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Seu pai é o grande agricultor. E nós somos os ramos que estamos ligados nessa videira. É uma unidade, é uma união. É assim que o plano de Deus e a vontade de Deus se faz. Que nós estejamos muito ligados a essa videira. E que essa videira nos alimente, nos dê a sua seiva, toda a sua substância, para que nós tenhamos vida e vida espiritual, vida física, vida emocional, equilíbrio. Nosso porto seguro é estarmos ligados a essa videira. A palavra da verdade, a palavra da fé, a palavra do Senhor, o caminho verdadeiro que é Ele, Jesus Cristo, não há outro. Ele é o Senhor. E dentro desse texto nós vamos ouvindo, né? lendo, nós vamos ouvindo. Porque quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós lemos com os nossos olhos, mas imediatamente nós estamos ouvindo com os nossos ouvidos a sua revelação, a sua palavra. E nós estamos recebendo no nosso coração. Por isso, ler a Bíblia é tão importante. E começamos a entender esse grande e profundo amor de Deus, o amor de Jesus, o companheirismo do Senhor, quando Ele nos chama, falei ainda ontem no programa, de amigos. Não chamo vocês mais de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu te chamo de amigo. Nesta manhã, quero dar continuidade, como ontem já fizemos, falando sobre amizade, sobre verdadeiros amigos, eu quero dar continuidade, porque eu penso que esse é um tema muito importante para nós nessa semana, na primeira semana do mês de novembro, que nós possamos entender o que é realmente ser amigo. Amigo de Jesus, Jesus nosso amigo, amigo da pessoa que está próximo a nós. Amigo é aquela pessoa que tem afinidade, caminha junto. Não fica somente tratando das coisas a ponto de deixar tudo no bem-estar, mas se tiver que ter um confronto, vai ter um confronto que vai trazer o bem-estar. O amigo verdadeiro, está nas horas alegres, está nas horas difíceis, está nas horas da paz, da tranquilidade. E o amigo verdadeiro é tão interessante que mesmo ele estando distante, mesmo que você não o veja toda semana, todo mês ou no ano, você tem no seu coração aquela pessoa. Ele é o seu amigo, mesmo distante. Aproxime-se de Jesus e deixe Jesus aproximar-se de você. Tenha um convívio perfeito e harmonioso de amizade. Entregue para Ele o seu coração, entregue para Ele suas emoções, entregue para Ele tudo que você tem, tudo que você é. E entenda que Ele realmente já entregou tudo o que Ele tinha e o que Ele foi, e o que Ele fez e o que Ele é. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E Ele já entregou tudo para você. Verdadeiro amigo, Jesus Cristo, o Senhor. Esse é o programa Amigos da Cidade. E você, nesse programa, é convidado a ser um amigo da cidade. E para ser um amigo da cidade, você também paga um preço. Você precisa pagar um preço. Venha ser um amigo da cidade. Venha estar junto conosco e vamos assim entender o que é fazer mais e o que é fazer melhor. Eu sou a pastora Jurema, fique comigo e participe deste programa. Nós estamos aqui nessa manhã e, como todas as manhãs, nós trazemos alguém que é realmente amigo da cidade ou que, de alguma forma, passou por aqui, como o pastor Fábio, na sexta-feira, né, que veio na segunda, mas ele se torna uma pessoa que começa a conhecer a cidade e se preocupar ou se interessar. Eu me lembro a primeira vez que o pastor Fábio esteve em Campo Mourão, há 4 anos atrás, e que eu saí para mostrar a cidade, pus ele no carro e fui mostrar um pouco da cidade para ele. E ele ficou encantado, ele veio do Pará e ele ficou encantado, ele começou a fotografar, e eu disse, mas o que será que ele está fotografando? Porque nós estamos passando por casas, residências, né? Eu disse, você está fotografando o que dele? Os telhados, pastora, porque os telhados dessa cidade, das casas, são muito bonitos, porque é muito diferente lá da cidade, do estado onde ele está. Então a pessoa começa a se tornar um simpatizante das coisas boas que nós temos aqui na nossa cidade.
E hoje, com muita alegria, eu trago alguém que já esteve conosco e retorna, né? E eu considero ele um amigo da cidade, que é o seu Edir, uma pessoa extremamente conhecida de todas as pessoas em Campo Mourão, seu Edir Martins. Seja bem-vindo, bom dia, seu Edir. Prazer. Prazer meu, bom dia, pastora. É sempre uma alegria estar aqui no programa da senhora. O programa da senhora já tem nome de amigos. Eu tenho uma frase de um advogado, um saudoso advogado, que eu guardo sempre comigo, e meu particular amigo ele foi. Continua. Ele dizia o seguinte: amigo não se despreza e companheiro não se abandona. É o pai da Flávia, Dr. Paulo Ribas. Eu guardo essa frase dele comigo sempre. Ele disse isso para mim algumas vezes e eu guardei. É o pai da Flávia, Dr. Paulo Ribas, ele dizia isso. Amigos não se despreza e companheiro não se abandona. Puxa, profundo, né? Muito profundo. Que fique marcada essa frase para todos nós. Porque é muito relativo o amigo, né? Porque a amizade, o teu colega antes do amigo, aquela rápida amizade, o amigo ele é mais compenetrado. Agora, o companheiro é aquele. Eu vi uma frase também de um homem, um empresário muito bem sucedido, aliás, foi a frase que ele disse, o presidente do Banco Itaú, ex-presidente, já falecido, questão de 10 anos, nós estávamos numa reunião em São Paulo, foi feita uma pergunta a ele. Ele estava deixando a direção do banco para assumir a prefeitura de São Paulo. Perguntaram para ele o que faltava ele realizar na vida dele. Ele falou: olha, um dever público que estou indo agora. E o que o senhor se arrepende? Ele falou: eu me arrependo de reconhecer o valor do verdadeiro companheiro muito tarde. Quer dizer, uma frase de experiência. Ele apontou para nós, todos jovens, e vocês. Aquele que for teu companheiro, teu amigo, não deixe ele de lado. Aquele companheiro que te cobra na hora certa, aquele amigo que não desvia o assunto de você, quando te compromete, esse é teu verdadeiro amigo e companheiro. Então, não despreza, não. Vai em frente com ele. E eu tive esse arrependimento. Alguns companheiros meus, eu deixei e me arrependo. É muito forte também muito forte também. isso. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Verdade. Algumas coisas a gente parece que só com o passar realmente do tempo para compreender. Tem umas frases que se usa muito, que é simples, até um pouco assim. Eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje com 50 anos, 60 anos, se eu tivesse aos 20. Mas a natureza, ela encarrega-se de colocar o ser humano no lugar certo. Toda competência que tem, ela é controlada pela natureza. Como nascer, crescer e ficar velho. Ninguém quer ficar velho, mas também não impede. Não impede. Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Só se morrer, né? Mas aquela história também. Uns as estradas mais longas, outras mais curtas. Essa estrada ela tem descidas, tem subidas, curvas, à direita, à esquerda. Em certos momentos, pastora, nessa estrada, primeiramente a presença de Deus. E depois alguém, um companheiro, um amigo, que te controle na descida, te dê força na subida e te orienta nas curvas. O senhor escolheu Campo Mourão para morar com seus filhos. Na verdade, uma ocasião o senhor veio transferido pelo banco. Sim. Mas hoje eu entendo que o senhor escolheu Campo Mourão. É interessante. A minha vinda a Campo Mourão tem dois interessantes. Eu estava em Nova Esperança na época e teve um probleminha, não com o gerente daqui. Um filho dele, ele pediu que fosse transferido. E teve uma urgência dele sair. E aí o diretor, eu ia inaugurar uma agência urbana em Maringá. Aí o meu diretor disse: você não podia segurar Campo Mourão, até atrasou uma obra em Maringá para reinaugurar, e vai dar uns 60, 90 dias, você segura a agência lá e eu quero você em Maringá. Eu falei: vou. Eu vim. Mas eu fiquei aqui 60 dias, pastora. Eu me adaptei tão bem. Eu tive o privilégio, a bênção de Deus, que meu trabalho desenvolveu, a agência cresceu, eu já pedi para aumentar o espaço físico, e desenvolveu com 90 dias, 60 dias, falou: você tem que ir já para Maringá. Aí o diretor falou: mas tirar você de que jeito? Você desenvolveu a agência, cresceu. Eu falei: mas a equipe minha é muito boa. Eu quero ficar aqui. Aí eu não quis mais ir. Transferiu depois para São Paulo. Eu tinha um cunhado que morava em Cascavel. E ele ligou para mim, esse trabalho, disse: você não quer vir aqui, a gente ver alguma coisa, montar alguma coisa em Cascavel, está em expansão, isso em 88. Eu falei: vou. Eu de carro, a Elza ficou na casa dos pais dela, eu fui, aí fiquei lá dois dias com ele, e retornando, eu parei aqui, para abastecer no posto aqui, e o João Peça, né, falecido já também, me viu: onde você aqui? Você vai jantar comigo? Não, vamos. Eu acabei, já chamou os colegas: quem está aqui, o Edir e tal. Aí já: não vai nada, você vem para cá. E eu tinha uma pequena propriedade aqui também, sabe? Mas estava à venda já. Aí cheguei em Londrina e falei para ela: Elza,
Sabe, ele falou, quando vem Cascavel, então retorno para cá, bom, você quer voltar para o Paraná, eu também quero. Voltando para cá, depois a gente vê como é que vamos fazer, tá bom? Então, e acabei voltando, estou aqui até hoje, meus filhos, minha mulher, meu neto. Hoje já tem, Quer dizer, né? duas vindas O neto. imprevistas, né? A primeira não era para ficar, e a segunda também não era, e acabei ficando. Mas Deus tem um plano, né? Tem. E Deus, quando tem um plano, no mínimo dá certo. Tem certeza que dá certo. Verdade. Seu Edir, eu assim, tenho conversado um pouco com o senhor, gostaríamos de conversar mais, né? Porque aprendemos sempre quando conversamos com o senhor. Eu acho que todas as pessoas que conversam com o senhor um pouco aprendem, saem ganhando, não é? É muito importante isso para nós. Mas eu aprendo no dia a dia com vocês, também com a senhora, com as pessoas. Vou contar um fato para a senhora muito rápido. Eu estava vindo, a idade cronológica dá condições de contar algumas pequenas histórias. Eu estava vindo de Londrina para Ivaiporã. Naquela época, era a estrada de terra do Trevo de Mauá até Ivaiporã. Eu estava com um carro do banco, um Fusca, novinho. E quando começou a chover assim que saí de Londrina, era asfalto. Mas eu ia pegar uma estrada cascalhada. Quando eu chego no Trevo, me quebro, pifo o limpador do para-brisa, chovendo. Aí tinha uma borracharia, eu parei e falei, aqui não tem autoescola, só em Apucarana, outras cidades, mas está tudo fechado. Nisso passa um garoto, pastora, bem simplesinho, chinelinho, foi e voltou. Falou, o que teve no teu carro? Aí eu falei, quebrou, não está funcionando o para-brisa, está chovendo, tem poças d'água, né? Ele falou, você tem carona ou está sozinho? Eu falei, eu já nervoso, ele falou, esse menino tomar meu tempo aqui. Eu falei, estou sozinho. Ele falou, então estamos assoviando, ele pediu umas borrachinhas, pediu um barbante, ele amarrou um no outro, eu só olhando, e o borracheiro também. Ele amarrou, por que ele perguntou? Se eu, carona. porque o cara ia puxando para mim. Como eu estava sozinho, eu tinha um barbante bem comprido para me puxar e ele voltar e não ter espaço. A hora que ele terminou, assoviando, subiando. Falei, quanto é? Ele falou, não é nada. Foi embora, não, vem cá. Aí eu gratifiquei ele. Fui embora. Funcionando. Eu quase duvidei, barbante, aprendi né? com ele. O borracheiro falou assim, Edir, falou para mim, incrível, falou, você vê como é que são as coisas? Não se pode e não se deve duvidar da capacidade e conhecimento de ninguém, por mais humilde que ele seja. Essa experiência do barbante já tive na minha vida. Em pleno Rio de Janeiro, Avenida Brasil, e meu pai, nós estávamos de carro e estragou, né? Então, meu pai imediatamente deu um jeitinho de arrumar um barbante, e daí ele dizia para minha mãe, você puxa daí, nós atrás, né? E ele puxava de cá. E a minha mãe dizia, eu não acredito que eu estou passando por isso. Mas resolve, hein? Resolve o problema, verdade, com certeza. Verdade. Seu Edir, é bom lembrar das coisas boas, né? Fortalece. São experiências que a gente vai guardando, e eu sempre digo, pastora, experiência não se transfere, coloca em prática. Muito, com certeza. Não tem jeito de transferir minha experiência, eu tenho que colocar em prática com alguém, e também alguém para mim aprender. E o bom é colocar em prática, né? Entendo. Não deixar passar. Aquela história, tem pessoas que têm 10 ideias e fica com ela. Tem pessoas que têm uma, coloca em prática e progride, resolve. A vida é assim. Seu Edir, esses dias eu vi uma postagem, uma foto que me deixou assim, pode até ser uma montagem ou não, mas é um fato e isso nos trouxe um grande constrangimento ao verdadeiro brasileiro. Ao verdadeiro amigo do Brasil, amigo do Estado e amigo da cidade. Eu acho que essa foto nos traz um grande constrangimento. Eu vou pedir para que o Tiago coloque essa foto no ar, para que todos possam ver essa foto, como vocês estão vendo. Aí nós temos o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele rasga a Constituição brasileira na frente de vários colegas do Supremo. E com isso ele afirma também, somos o único caso de democracia no mundo em que condenados por corrupção legislam contra os juízes que os condenaram. Somos o único caso de democracia do mundo em que as decisões do Supremo Tribunal podem ser mudadas por condenados. Somos o único caso da democracia no mundo em que os deputados, após condenados, eles assumem cargos e afrontam o judiciário. E isso aqui tem até uma continuação ali, mas isso me deixou assim bastante constrangida. Como lhe deixa? O que lhe impacta essa foto, seu Edir? Pastora, a última Constituição foi em 1988. Ela foi promulgada e a penúltima foi em 48.
E a lei não proíbe ninguém. A lei fala, se você roubar, você responde por isto. Se você matar, você responde por isso. Agora, a lei exige provas. Mas até essa última Constituição, a coisa era um pouco mais, assim, de poder. Quer dizer, eu posso mais, eu mando mais. Essa Constituição trouxe uma segurança para o povo mais humilde. Quer dizer, tem que provar. Se acusou e a pessoa foi condenada e provou que ele não era, esse outro pessoal vai ter que pagar também. O que o ministro está demonstrando ali? Que se a lei fala isto, investiga, condena e não cobra, não está cumprindo o que está na Constituição. É preciso que se cumpra ela. Como não se cumpriu, e todo aquele processo que teve no Mensalão, se investigou, primeiro pelo Ministério Público, que foi elegante, eficiente, competente, sem nenhum deslize, exonerou prefeitos, vereadores, ministros, cassou mandatos, exonerou ministros com provas. Chegou aos deputados do Mensalão, investigou, provou e foi para o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior de lei do país, do nosso país. Chegou lá, os ministros também votaram para a condenação. Ali é o último topo, não tem para onde ir mais. Chegando lá, criaram uma frase para que se tivesse jeito de recorrer. Senhor, se está condenado, investigado, provado e condenado, tem que pagar a pena. Derrubaram, não foi os ministros, a Constituição. Quer dizer, então, tudo aquilo que se tem que... peraí, não cumpriu. O que ele fez? Se for simbólico a atitude do ministro, ou foi uma maneira de ironizar a situação, foi um manifesto, não foi? O povo queria fazer isso aí. Porque, já que não se cumpre, peraí, onde é que vai cobrar de quem? Quem que paga? Então, aliás, deveriam não só ser presos, mas retomar todo o patrimônio e devolver para a saúde, para a educação, para o transporte público. Quando eu falo transporte público, eu não falo de Camporão, eu falo Rio, São Paulo, que é um complexo muito grande, aquele povo que levanta 4 horas da manhã, pega um trem todo torto, todo cheio de lata, exprimido. Extremamente lotado. Lotados. Sai 5 horas da manhã, chega às 10 horas da casa, um desconforto total. Uma realidade então, totalmente isto aí, contrária, quer dizer, não se prende ninguém, não se cobra nada, e o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do nosso país, perdeu a força, ficou, quer dizer, até ali estava brilhante, ali caiu. Caiu porque o valor deles não tiveram força. Então, eles estão soltos, tranquilos, vai jogar. Parece que vai ter um semiaberto para 2, 3, os demais serão para o ano que vem, mas como o Brasil gosta de futebol e tem Copa do Mundo, e em seguida terá eleições, ninguém vai lembrar mais disso. O que vai acontecer? Alguns vencem um mandato, o seu Genuíno, o seu Valdemar Costa Neto, aí não querem ser candidato. O grande problema do Brasil é quando chega no poder máximo e não foi cumprido, aí derrotou toda a segurança do cidadão brasileiro. E ontem eu assim via rapidamente uma reportagem no Profissão Repórter, quando eles questionavam alguns crimes que aconteceram no país, em algumas capitais, que São Paulo, Rio de Janeiro, e quando chegaram para uma mãe de um dos meninos que, né, foi assassinado pela própria polícia, esse repórter questionou, né, que como que estava, se as pessoas já estavam sendo, né, julgadas ou se foi preso alguém. E ela disse, nós somos pobres, nós não somos ninguém. Então, não existe lei para nós, não existe justiça para nós. Isso não chega à nossa casa. E é claro que eu não gosto de pensar assim, mas existem algumas situações que nós podemos olhar pelo próprio tribunal, de repente se mostrando a sua indignação, e nós começamos a entender que o poder, ele cega as pessoas. Essa impunidade em todos os setores do Brasil, pastora, é que o grande problema nosso. Porque se punisse mesmo o que esses políticos que apropriaram-se de recursos públicos que não pertencem a eles, tivessem preso, os outros iam pensar melhor. Se esses assassinatos que houveram no Brasil, insolúvel, aqueles clássicos que já tem, que eu conheço a história, o caso daquele jornalista que matou aquela moça, está impune. Quer dizer, está liberto, tirou 2, 3 anos lá, mas no melhor conforto possível. Tá? Então, o que ocorre? Como não tem uma cobrança firme, então isso aí folga a situação. E o que acontece? O mais fraco, é um velho ditado, a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Melhorou muito, que eu acabei de dizer, da Constituição, mas tem muito ainda para caminhar e melhorar. Porque enquanto não tiver cobrança firme,
não for rigoroso, a justiça nossa não ser branda na hora que vai continuar assim e vai demorar mais ou menos 200 anos para se dar o primeiro passo para melhorar. Eu acho que o maior princípio seria que nós estivéssemos tendo um governo a nível nacional e estadual e municipal, em todas as áreas, que se preocupasse com a criança e com o adolescente hoje, né? Aquele pré-adolescente júnior, para que realmente tivéssemos uma política diferente no futuro. Pastora, o que o senhor está dizendo é importante, mas o grande também problema do Brasil é a reeleição. Se tivesse um governo comprometido no mandato dele, é simples, termina a eleição, elege o vereador, o prefeito, o deputado federal, estadual, o governador. Primeiro passo, sabe qual é deles? Pensar na reeleição. Não se pensa na estratégia política de eleição do povo. Eles não colocam pessoas técnicas para fazer um trabalho para o povo. Pensa realmente só na reeleição. Isso que significa o quê? Não ter um comprometimento com a vontade. Tem sim. Nós temos um percentual de bons, corretos deputados, estadual, federal, governadores, prefeitos, mas a maioria não é aprovado no Brasil. Aliás, eu estou ouvindo falar que tem o dia 20 agora, que é o dia da consciência negra, né? Eu gostaria, se fosse possível no Brasil, tirar 20% e os 80% criar consciência do político, para ele dar uma parada e olhar o que está acontecendo no Brasil. Porque se o governante não tem um posto firme, a justiça não tem, aí fica aquele que pode, que não pode mais, aquela história. Vai se conduzir da maneira de quem mais pode. Nós já estamos quase encerrando o nosso programa. Houve até um probleminha aqui no meu som. Talvez você não tenha, assim, participado, me escutado muito bem. Mas essa indignação, ela deve ser, hoje, no meu ponto de vista, deve ser um momento em que nós também estejamos olhando com indignação algumas coisas para fazermos a diferença. Não só para ficar com o olhar da indignação. Também não sair quebrando todas as coisas, mas que nós todos possamos tomar uma posição. Eu estou indignado, não aceito essa situação e não é por aí, e eu vou fazer a minha parte para que haja uma mudança nisso, né? Não tenho dúvida. Eu sempre te digo, pastora, que o Brasil, nós não podemos olhar e ficar alheio, senão os malandros continuam afogados. Eu sempre digo, que eu tenho oportunidade, o futuro político do Brasil depende dos jovens. Jovens, procure você, ingressar na política, tomar conhecimento, leia, busque informações, mas prepare-se para que você venha participar, pastora, eles venham participar com mais atinência, como fizeram os novos promotores do Ministério Público. Não quer dizer que os anteriores tinham uma linha de trabalho, competentes, mas os jovens olharam na Constituição e falaram, temos um caminho para acabar um pouco essa bandaleira que está acontecendo no setor público. Melhorou, mas é preciso que o jovem retome a política do Brasil. O jovem, você, ingressa na política. A política é linda, é preciso ter política na vida de vocês, na vida do Brasil, do povo brasileiro. E se nós não fizermos, o jovem não toma frente, vai continuar naquela mesma situação. Perguntaram ao senador Sarney, que ele fez 50 anos de Congresso, o repórter perguntou a ele, o senhor está satisfeito? Ele falou, se eu tivesse que começar, ele falou, se eu tivesse que começar, eu não queria ser político, não. Isso é piada, né? Isso é piada. Por que ele... Ficou assim, não, cara, isso é brincadeira, isso é brincadeira. As pessoas entram no poder e acham que não podem mais sair do poder porque eles são a única razão. É como se ninguém mais soubesse fazer. Eles assumem uma posição que eles estão fazendo e que eles são os únicos que sabem fazer. É uma pena isso. É lamentável. Seu Edir, muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção, né? Nós já queríamos ter tido o senhor esses dias, não pudemos tê-lo pela sua saúde, alguma coisinha, e hoje o senhor está aqui conosco e a gente fica muito feliz. Um bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço, bom dia a todos, que Jesus continue nos abençoando. Amém. Nós vamos ao nosso momento de oração.